Livro A Doutrina Secreta, volume 2, de Helena Petrovna Blavatsky. 14ª sessão. Título: Os 4 elementos. Metafísica e esotericamente, não existe senão um elemento na natureza, e em sua raiz está a divindade. Os chamados 7 elementos, dos quais 5 já se manifestaram e afirmaram sua existência, não passam de vestimenta, de véu da divindade, de cuja essência o homem provém diretamente, quer seja considerado do ponto de vista físico, psíquico, mental ou espiritual. Em tempos não muito remotos, só se aludia geralmente a 4 elementos, enquanto que em filosofia só se admitem 5. O corpo do éter não se acha ainda inteiramente manifestado, e seu número é ainda o Pai Éter Onipotente, a síntese dos outros. Mas que são esses elementos cujos corpos compostos contêm, segundo a descoberta da física e da química, inúmeros subelementos que já se não podem limitar aos 60 ou 70 que se haviam calculado? Observação número 1. Veja-se o apêndice da seção 11 e 12. Continuação da narrativa. Acompanhemos sua evolução, pelo menos desde os seus primórdios históricos. Os 4 elementos foram plenamente caracterizados por Platão ao dizer que eram aquilo que compõe e decompõe os corpos compostos. A cosmolatria, portanto, mesmo em seu pior aspecto, nunca foi o fetichismo, que adora a forma passiva externa de qualquer objeto e o seu conteúdo material, mas sempre contemplava o número neles existente. Fogo, ar, água e terra eram somente o revestimento visível, os símbolos das almas ou espíritos invisíveis que a tudo animavam, os deuses cósmicos aos quais o homem ignorante prestava culto e o sábio um simples, mas respeitoso reconhecimento. As subdivisões fundamentais dos elementos numênicos eram, por seu turno, animadas pelos chamados elementais, os espíritos da natureza de grau inferior. Na teogonia de Moschus, vemos primeiro o éter e depois o ar, os 2 princípios dos quais nascem Ulon, o Deus inteligível, o universo visível da matéria. Observação número 2, registrado por Movers em Phoenizer, página 282. Continuação da narrativa. Nos hinos órficos, os erosfanes se desenvolve do ovo espiritual que os ventos etéreos impregnam, sendo o vento o Espírito de Deus, que se admite mover-se no éter, incubando o caos. A ideia divina. No Katha Upanishad hindu, Purusha, o Espírito Divino, já se encontra ante a matéria original e da união dos 2 surge a grande alma do mundo. Mahatma Brahman, o Espírito de vida. Observação número 3. Registrado por Weber no Akkad Vollert,
página 213 e 214, etc. Continuação da narrativa. Denominações estas que são também idênticas à da alma universal, ou anima mundi, constituindo a luz astral dos teurgistas e dos cabalistas, sua última e inferior divisão. Os elementos de Platão e Aristóteles eram, pois, o princípio incorpóreos, associados às 4 grandes divisões do nosso mundo cósmico. E tem razão Kreuzer quando define essas crenças primitivas como uma espécie de magismo, um paganismo psíquico e uma deificação de poderes, uma espiritualização que punha os crentes em estreita comunicação com esses poderes. Observação número 4, registrado no livro 4, página 850. Continuação da narrativa. Tão estreita, realmente, que as hierarquias destes poderes ou forças foram classificadas em uma escala graduada de 7, desde o ponderável ao imponderável. São setenários não como um meio artificial de facilitar a sua compreensão, mas por sua verdadeira gradação cósmica, desde a composição química ou física até a composição espiritual. Deuses para as massas ignorantes, deuses independentes e supremos. Demônios para os fanáticos, que por intelectuais que sejam, são incapazes de compreender o espírito da sentença filosófica que está escrita em latim o seguinte: in pluribus unum, que significa, a tradução, na maioria dos casos, um. Para os filósofos herméticos, são forças relativamente cegas ou inteligentes, conforme se trate de um ou outro de seus princípios. Transcorridos milhares de anos, vemo-las reduzidas em nosso culto século à condição de simples elementos químicos. Mas seja como for, deveriam os bons cristãos, e especialmente os protestantes bíblicos, tributar maior veneração aos 4 elementos, se é que desejam conservar alguma por Moisés. Porque a Bíblia dá testemunho em cada página do Pentateuco da consideração que a eles votava o legislador hebreu e do significado místico que lhes atribuía. A tenda que continha o Sanctum Sanctorum era um símbolo cósmico consagrado em uma de suas significações. Os elementos, os 4 pontos cardeais e ao éter. Segundo a descrição de Joséfo, era de cor branca, a cor do éter, e isso também explica porque nos templos egípcios e hebreus, conforme nos diz Clemente de Alexandria, observação número 5, registrado por Estromata, no capítulo 1 e capítulo 5, item número 6, continuação da narrativa. Uma cortina gigantesca, sustentada por 5 pilares, separava o Sanctum Sanctorum, hoje representado pelo altar nas igrejas cristãs, onde só os sacerdotes era permitido penetrar da parte a que tinham acesso os profanos. Com as 4 cores, a cortina simbolizava os 4 elementos principais, e com os 5 pilares significava o conhecimento do que é divino ao alcance do homem por meio dos 5 sentidos, com a ajuda dos 4 elementos.
No livro Fragmentos Ancestral de Corey, um dos oráculos caldeus exprime ideias acerca dos elementos e do éter, numa linguagem que se assemelha de modo estranho à do livro O Universo Invisível, escrito por dois eminentes sábios de nossa época. Afirma ele que todas as coisas provêm do éter, e ao éter voltarão, que as imagens de todas as coisas ali se acham impressas de maneira indelével, e que o éter é o depósito dos germes ou dos restos de todas as formas visíveis e até de todas as ideias. Parece que temos aqui uma surpreendente confirmação daquela nossa afirmativa de que, sejam quais forem as descobertas que se possam fazer em nossos dias, acabaremos verificando que elas já foram feitas há milhares de anos pelos nossos simplórios antepassados. Observação número 6. Veja-se no livro Isis Sem Véu, no capítulo 1, página 395. Continuação da narrativa. De onde vieram os 4 elementos e os malaquim dos hebreus? Foram eles fundidos em Jeová graças a um passe de mágica teológico dos rabinos e dos padres da igreja? Mas a sua origem é precisamente a mesma que a dos deuses cósmicos e de todas as nações. Os símbolos que os representam tenham nascidos nas margens dos Oxus, nas areias ardentes do Alto Egito, nas misteriosas e selvagens florestas glaciais que cobrem as faldas e os cumes nevados das montanhas sagradas de Tessália, ou ainda nos pampas da América, esses símbolos repetimos. Quando remontarmos à sua origem, são sempre os mesmos. Fosse egípcio ou pelásgico, ariano ou semítico, o Genius Loci, o deus local, abrangia em sua unidade toda a natureza. Não se restringia aos 4 elementos e tampouco a qualquer uma de suas criações, como as árvores, os rios, as montanhas ou as estrelas. O Genius Loci, fruto de uma ideia que surgiu mais tarde nas últimas sub-raças da 5ª raça raiz, quando o significado primitivo e grandioso se perdera quase por completo, representava sempre, sob os diversos títulos que acumulou, todos os seus colegas. Era o deus do fogo, simbolizado pelo raio como Júpiter ou Agni, o deus da água, simbolizado pelo touro fluvial ou por um rio ou fonte sagrada como Varuna, Netuno, etc. O deus do ar, que se manifesta no furacão e na tempestade como Vayu e Indra, e o deus do espírito da terra, que aparece nos terremotos, como Plutão, Iamá e tantos outros. Tais eram os deuses cósmicos que se fundiam todos em um só, como se observa em todas as mitologias ou cosmogonias. Assim, os gregos tinham seu Júpiter de Dodona, que incluía em si mesmo os 4 elementos e os 4 pontos cardeais, sendo por esse motivo reconhecido na Roma antiga sob o título panteístico de Júpiter Mundus. Agora, na Roma moderna, ele se converteu em Deus Mundus, o único Deus do mundo, que a teologia recente, por decisão arbitrária de seus ministros especiais, faz absorver todos os demais deuses.
Como deuses do fogo, do ar e da água eram deuses celestes, como deuses da região inferior eram divindades infernais, mas este último adjetivo aplica-se exclusivamente à terra. Estes eram os espíritos da terra, com os nomes respectivos de Iama, Plutão, Osíris, o senhor do reino inferior, etc., etc. E o seu caráter telúrico o demonstra suficientemente. Os antigos não tinham conhecimento de nenhum lugar que depois da morte fosse pior que o Kamaloka, o limbo da terra. Observação número 7. A Guiná da Bíblia era um vale nas cercanias de Jerusalém, onde os judeus monoteístas imolavam seus filhos a Moloque, se acreditarmos nas palavras do profeta Jeremias. A mansão escandinava de El ou Ela era uma região glacial, também o Kamaloka, e o Ament egípcio era um lugar de purificação. Veja no livro Isis sem Véu, capítulo 2, página 11. Continuação da narrativa. Se objetar que o Júpiter de Dodona era identificado com Dis, ou o Plutão romano com o de Dionísio Citônio, o subterrâneo, e com o Aidoneus, o rei do mundo subterrâneo, onde, segundo Kreuzer, observação número 8, registrou no capítulo 1 e capítulo 6, item número 1, continuação da narrativa. Eram proferidos os oráculos, então os ocultistas terão a satisfação de provar que tanto Aidoneus como Dionísio são as bases do Adonai, ou Iurbo Adonai, como é chamado Jeová no Codex Nazareus. Não adotarás o sol, que se chama Adonai, e que também tem os nomes de Kadush e Ei. Observação número 9. Registrado no Codex Nazareu, capítulo 1, página 47. Veja-se também o Psalmos, capítulo 89, versículo 18. Continuação da narrativa. E ainda o de Senhor Baco, o Baal Adonis dos Sodis, ou Mistérios dos Judeus Pré-Babilônicos, transformou-se em Adonai pela Massorá, e depois em Jeová com vogais. Tem razão, pois os católicos romanos. Todos esses Júpiteres pertencem à mesma família, mas nela é preciso incluir Jeová para torná-la completa. O Júpiter Aéreus, ou Pan, o Júpiter Amon e o Júpiter Bel-Maloc são todos correlações de Iurbo Adonai, porque possuem todos a mesma natureza cósmica. É essa natureza e esse poder que criam o símbolo específico terrestre, cuja estrutura física e material demonstra que a energia se manifesta por seu intermédio como extrínseca. Porque a religião primitiva era algo mais e melhor que uma simples preocupação quanto aos fenômenos físicos, como observou Stilling, e princípios mais elevados que os conhecidos por nós, saduceus modernos, estavam ocultos sob o transparente véu das divindades puramente naturais, como o raio, o vento e a chuva.
Os antigos conheciam e podiam distinguir os elementos corpóreos dos espirituais nas forças da natureza. O Júpiter quádruplo, da mesma forma que o Brahma de 4 faces, o deus aéreo, o fulgurante, o terrestre e o marinho, o dono e senhor dos 4 elementos, pode considerar-se como representante dos grandes deuses cósmicos de todas as nações. Embora delegando o poder sobre o fogo a Hefesto Vulcano, sobre o mar a Poseidon Netuno, e sobre a terra a Plutão Aidoneus, o Júpiter aéreo a todos englobava, porque o éter tinha desde o começo predomínio sobre todos os elementos, dos quais era a síntese. A tradição fala de uma gruta, vasto subterrâneo nos desertos da Ásia Central, em que a luz penetra por 4 aberturas ou fendas que parecem naturais e cruzam os 4 pontos cardeais. Desde o meio-dia até 1 hora antes do pôr do sol, a luz passa por elas, em 4 cores diferentes, que, segundo se diz, são o vermelho, o azul, o laranja dourado e o branco, por efeito de condições naturais ou artificiais da vegetação e do solo. A luz converge no centro ao redor de uma coluna de mármore branco, que suporta um globo representante a Terra. Chama-se a Gruta de Zaratustra. A 4ª raça, a dos Atlantes, incluía entre as suas artes e ciências a manifestação fenomenal dos 4 elementos, que assumia, assim, um caráter científico, sendo com razão atribuída à intervenção inteligente dos deuses cósmicos. A magia dos antigos sacerdotes consistia naqueles tempos em invocar os deuses na própria linguagem destes. A linguagem dos homens da terra não pode alcançar os senhores. A cada um destes é preciso falar na linguagem de seu respectivo elemento. Assim diz o livro das leis, em uma das suas sentenças, que, como se verá, encerra um sentido profundo, e acrescenta a seguinte explicação quanto à natureza da linguagem dos elementos. Segue o trecho. Ela se compõe de sons, não de palavras, de sons, números e formas. Aquele que souber combinar os 3 atrairá a resposta do poder dirigente, o Deus regente do elemento específico a que se recorre. Fim do trecho. Essa linguagem é, portanto, a dos encantamentos ou dos mantras, como se chama na Índia, sendo o som o agente mágico mais poderoso e eficaz, e a primeira das chaves que abre as portas de comunicação entre os mortais e os imortais. Quem crê nas palavras e nos ensinamentos de São Paulo não tem o direito de escolher aí unicamente as sentenças que lhe apraz, aceitar, excluindo as demais, e São Paulo ensina incontestavelmente a existência de deuses cósmicos e a presença deles entre nós. O paganismo pregava uma evolução dupla e simultânea, uma criação spiritualem ac mundanam. No dizer da Igreja Romana, muitos séculos antes do advento desta mesma Igreja, a fraseologia exotérica introduziu poucas modificações no que concerne às hierarquias divinas,
desde os dias mais gloriosos do paganismo ou da idolatria, só se mudaram os nomes, unidos a pretensões que hoje se converteram em falsos pretextos. Pois quando Platão põe na boca do princípio superior, o Pai Éter ou Júpiter, as palavras os deuses dos deuses, dos quais eu sou o Criador, assim como sou o Pai de todas as suas obras, dava ao espírito da frase um sentido tão completo quanto São Paulo ao dizer: porque ainda que haja também alguns que se chamem deuses, quer no céu, quer na terra, como há muitos deuses e muitos senhores. Observação número 10. Registrado em 1 Coríntios, capítulo 8, versículo 5. Continuação da narrativa. Ambos conheciam o sentido e o significado do que manifestavam em termos tão comedidos. Os protestantes não nos podem invectivar por havermos assim interpretado o versículo dos Coríntios, porque se a tradução inglesa da Bíblia é ambígua, o mesmo não sucede nos textos originais, e a Igreja Católica Romana aceita as palavras do apóstolo em seu verdadeiro sentido. Veja-se como prova o que diz São Dionísio Areopagita, que foi diretamente inspirado pelo apóstolo. E escreveu sob o seu ditado, segundo afirma o Marquês de Marville, cujas obras estão aprovadas por Roma e que, comentando aquele versículo especial, declara o seguinte: e ainda que haja efetivamente os chamados deuses, porque parece que realmente há vários deuses, ainda assim, e apesar de tudo, o Deus princípio ou Deus superior não deixa de ser essencialmente uno e indivisível. Observação número 11. Registrado no livro Sobrenomes Divinos, na página 364. E também foi citado no livro Des Spirites, volume 2, página 322. Continuação da narrativa. Assim falaram também os antigos iniciados, sabendo que o culto dos deuses menores jamais poderia prejudicar o Deus princípio. Observação número 12. Veja-se no livro de Merval des Espíritos, volume 2, página 322 também. Continuação da narrativa. O senhor Grove, F.R.S., referindo-se à correlação das forças, escreve o seguinte, segue o trecho. Quando os antigos se achavam em presença de um fenômeno natural que se afastava das analogias ordinárias, não sendo explicável por nenhuma das ações mecânicas então conhecidas, atribuíam-no a uma alma, a um poder espiritual ou sobrenatural. O ar e os gases também foram de início considerados espirituais, mas depois se lhes deu um caráter mais material, e as mesmas palavras espírito, etc., etc., foram empregadas para significar a alma ou um gás. A própria palavra gás de Geist, fantasma ou espírito, nos oferece um exemplo de transformação gradual de um conceito espiritual em um conceito físico. Fim do trecho. Observação número 13. Registrado no livro A Correlação das Forças Físicas, página 89. Continuação da narrativa.
O eminente cientista, no prefácio da sexta edição de sua obra, entende que só estes fenômenos devem interessar a ciência exata, que não tem por que se ocupar das causas. As causas e efeito são, por conseguinte, em sua relação abstrata com as forças simples, palavras convencionais. Desconhecemos totalmente o poder gerador último de cada uma delas, e é provável que seja sempre assim. Não podemos senão verificar a norma de suas ações. Cabe-nos humildemente atribuir sua origem a uma influência onipresente e contentar-nos com estudar-lhes os efeitos e observar através das experiências suas relações mútuas. Observação número 14, registrado por Ibsen no capítulo 14. Continuação da narrativa. Uma vez aceita esta atitude e admitindo virtualmente o sistema tal como descrito nas palavras que acabamos de transcrever, e principalmente a espiritualidade do poder gerador último, seria mais do que ilógico deixar de reconhecer esta qualidade, que é inerente aos elementos naturais, ou melhor, aos seus compostos, como presente no fogo, no ar, na água ou na terra. Também conheciam os antigos esses poderes, que, ocultando sua verdadeira natureza sob alegorias diversas, os benefícios ou detrimento das massas ignorantes jamais se afastavam do objetivo múltiplo que tinham em mente quando os confundiam intencionalmente. Resolveram lançar um espesso véu sobre o núcleo da verdade, oculto pelo símbolo, mas procuram sempre conservar este símbolo como um sinal para as futuras gerações, com suficiente transparência para permitir aos seus sábios discernirem a verdade por trás da aparência fabulosa do mito ou da alegoria. Esses sábios da antiguidade são acusados de superstição e credulidade, e isto pelas mesmas nações que, embora instruídas em todas as artes e ciências modernas, cultas e sábias em sua geração, aceitam ainda em nossos dias como seu único Deus, vivo e infinito, o antropomórfico Jeová dos judeus. Mas vejamos que consistiam algumas destas supostas superstições. Exídio, por exemplo, acreditava que os ventos eram filhos dos gigantes Tifeu e que Éolo os prendia e desencadeava à vontade, e os gregos politeístas pensavam como Exídio. E por que não seus judeus monoteístas alimentavam as mesmas crenças, com outros nomes para suas dramatis personae? E se os cristãos ainda hoje o fazem? O Éolo, o Bóreas, etc., de Exídio, eram chamados Quedem, Tizepum, Dirum, Eruach Arium, pelo povo eleito de Israel. Qual é, portanto, a diferença fundamental? Enquanto era ensinado aos helenos que Éolo atava e desatava os ventos, também os judeus criam piamente que o seu Senhor Deus, soprando fumo pelas narinas e fogo pela boca, montava sobre um querubim e voava, e era visto sobre as asas do vento. Observação número 15, registrado no 2 Samuel, capítulo 22,
versículo 9 a 11. Continuação da narrativa. As expressões usadas pelos dois povos são ou figuras de retórica ou superstições. Acreditamos que não sejam nenhuma coisa nem outra, mas que brotaram de um sentimento profundo de unidade com a natureza e de uma percepção do que há de misterioso e inteligente por trás de todo fenômeno natural, percepção que os modernos já não possuem. Nada havia também de superstição por parte dos gregos pagãos no escutarem o oráculo de Delfos, quando este, ao aproximar-se da esquadra de Xerxes, lhes aconselhou que sacrificassem aos ventos. Se ato idêntico deve ser considerado como culto divino em se tratando dos israelitas, que com tanta frequência sacrificavam ao vento e mais ainda ao fogo. Não dizem eles que o seu Deus é um fogo abrasador? Observação número 16. Registrado em Deuteronômio, capítulo 4, versículo 24. Continuação da narrativa. E que geralmente aparece sob o aspecto de fogo e rodeado de fogo? E não procurou Elias ao Senhor na fúria do vento e no tremor da terra? E os cristãos posteriormente não repetem a mesma coisa? Não sacrificam ainda hoje ao mesmo Deus do vento e da água? Sim, porque atualmente existem orações especiais para a chuva, o tempo seco, os ventos propícios e o apaziguamento das tempestades no mar, nos devocionários das 3 igrejas cristãs. E as centenas de seitas da religião protestante oferecem tais orações ao seu Deus sempre que surge a ameaça de calamidade. A não serem elas atendidas por Jeová mais do que o eram provavelmente por Júpiter Pluvius, em nada altera o fato de que essas orações se dirigem ao poder ou aos poderes que se supõem governarem os elementos, nem o fato de que esses poderes são idênticos no paganismo e no cristianismo. Ou devemos crer que semelhantes orações são uma idolatria grosseira e uma superstição absurda, somente quando as dirige um pagão ao seu ídolo, superstição que se transforma repentinamente em ato de louvável piedade e de religião, quando muda o nome do destinatário celeste? Mas a árvore se conhece por seu fruto, e não sendo melhor o fruto da árvore cristã que o da árvore do paganismo, por que haveria o primeiro de inspirar maior respeito que o último? Assim, quando o cavaleiro Drac, um judeu convertido, e o marquês de Mirvail, um fanático da Igreja Católica Romana, pertencente à aristocracia francesa, nos dizem que em hebreu relâmpago é o sinônimo de ira e que é sempre manejado pelo espírito maligno, que Júpiter fulgur ou fulgurante é também chamado Elício pelos cristãos, e declarado a alma do relâmpago, o seu demônio. Observação número 17. Registrado no mesmo livro, no capítulo 3, página 415. Continuação da narrativa. É-nos lícito estender as mesmas explicações e as mesmas definições ao Senhor Deus de Israel
em idênticas circunstâncias, ou devemos renunciar ao direito de atacar os deuses e as crenças dos outros povos? Como as afirmações ora citadas partem de dois ardorosos e ilustres católicos romanos, são pelo menos perigosas em face da Bíblia e de seus profetas. Com efeito, se Júpiter, o demônio-chefe dos gregos pagãos, lançava seus raios e relâmpagos mortíferos sobre os que lhe provocavam a cólera, assim também fazia o Senhor Deus de Abraão e Jacó. Pois nós lemos que, segue o trecho, trovejou nos céus o Senhor, e o Altíssimo fez soar a sua voz, e disparou flechas, raios, e os dispersou aos exércitos de Saul, e relampagueando os derrotou. Fim do trecho. Observação número 18. Registrado no 2 Samuel, capítulo 22, versículo de 14 a 15. Continuação da narrativa. Encrempam aos atenienses o terem feito sacrifício a Bóreas, e este demônio é acusado de haver submergido e destruído 400 navios da frota persa nos rochedos do Monte Pelion, e desencadeado uma fúria tal que todos os magos da Pérsia dificilmente puderam contê-lo, oferecendo contra-sacrifícios a Tétis. Observação número 19. Registrado por Heródoto, Polyaminha, páginas 190 e 191. Continuação da narrativa. Felizmente, não há exemplo nenhum autêntico nos anais das guerras cristãs de catástrofe semelhante que sucedesse a uma esquadra cristã em virtude de orações de outra nação cristã inimiga. Não porque houvesse falta de zelo, pois cada qual reza tão fervorosamente a Jeová, rogando-lhe a destruição da outra, quanto o faziam os atenienses a Bóreas. Uns e outros recorriam, com amore, a um simples e edificante ato de magia negra. E como não se pode atribuir tal ausência da intervenção divina à falta de orações dirigidas a um Deus comum tão poderoso para a destruição mútua, onde, pois, traçar a linha divisória entre pagãos e cristãos? E quem pode duvidar de que a protestante Inglaterra se regozijaria em massa e renderia graças ao Senhor se durante alguma guerra futura 400 navios da frota inimiga viessem a naufragar por mercê de suas santas orações daquele gênero? Qual é, pois, perguntamos mais uma vez, a diferença entre um Júpiter, um Bóreas e um Jeová? Nenhuma, a não ser esta, o crime de um parente próximo, o de nosso pai. Por exemplo, sempre encontra justificativa e às vezes, e até louvado, ao passo que o crime cometido pelo parente de vosso vizinho costuma ser punido com satisfação, inclusive com a força. E, no entanto, o crime é o mesmo. A esse respeito, os benefícios do cristianismo não parecem haver conseguido um progresso apreciável sobre a moral dos pagãos convertidos. Não se veja no que acabamos de escrever nenhum panegírico dos deuses pagãos, nenhum ataque ao Deus cristão, nem tampouco fé ou crença em qualquer deles. A autora é de todo imparcial
e rejeita o testemunho em favor de uns ou de outro, porque não faz orações a nenhum Deus pessoal e antropomórfico daquela espécie. Não crê em nenhum deles, nem os teme. Traça simplesmente o paralelo com uma curiosa amostra do cego e ilógico fanatismo do teólogo civilizado, porque até agora não se observa grande diferença entre as duas crenças, e não há nenhuma em seus respectivos efeitos sobre a moralidade ou sobre a natureza espiritual. A luz de Cristo resplandece hoje sobre os mesmos repugnantes aspectos do homem animal, como o faziam na antiguidade a luz de Lúcifer. Diz o missionário Lavoisier, do Jornal des Colonies. Segue o trecho. Aqueles desgraçados pagãos consideram, em sua superstição, até mesmo os elementos como coisa dotada de inteligência. Ainda têm fé em seu ídolo Vaiu, o Deus, ou melhor, o demônio do vento e do ar. Creem piamente na eficácia de suas orações e nos poderes de seus brahmanes sobre os ventos e as tempestades. Fim do trecho. Como respostas, podemos citar uma passagem de Lucas. E ele, Jesus, levantando-se, repreendeu o vento e a fúria da água, que logo cessaram. E fez-se a bonança. Observação número 20, registrado no capítulo 8, versículo 24. Continuação da narrativa. E eis aqui outra passagem de um livro de orações. Ó Virgem do mar, bendita Mãe e Rainha das águas, acalma as tuas ondas. Esta oração dos marujos napolitanos e provinciais é uma cópia textual da que os marinheiros fenícios dirigiam à sua deusa virgem Astarteia. A conclusão lógica e inevitável que decorre do paralelo que apresentamos e do que revela o missionário é que, se não são ineficazes as ordens dos brahmanes aos seus deuses elementos, o poder dos brahmanes fica deste modo situado no mesmo nível do de Jesus. Demais, o poder das Astarteia em nada cedia ao da Virgem do Mar dos marinheiros cristãos. Não basta dizer que um cão está danado e enforcá-lo depois. É preciso comprovar que o está realmente. Pode ser que Bóreas e Astarteia sejam diabos, na imaginação teológica, mas, como acabamos de observar, é pelo fruto que se deve julgar a árvore. E a partir do momento em que se demonstra não serem os cristãos menos imorais e perversos que os pagãos, que benefício houve para a humanidade em trocar de deuses e de ídolos? Aquilo que Deus e os santos cristãos têm justificadamente o direito de fazer, passa a ser um crime, em se tratando de simples mortais, se estes também o conseguem. A feitiçaria e os encantamentos são hoje havidos como fábulas. No entanto, desde as institutas de Justiniano até as leis da Inglaterra e da América contra a feitiçaria, leis que caíram em desuso, mas que até o presente não foram revogadas, tais práticas, ainda quando não houvesse senão meras suspeitas de sua existência, eram punidas como crimes. Por que punir uma quimera? Lemos, não obstante,
que o imperador Constantino condenou à morte o filósofo Sapatro, porque este desencadeara os ventos, impedindo assim os navios carregados de trigo que chegassem a tempo para acabar com a fome. Pausanias é objeto de mofa quando afirma ter visto com seus próprios olhos homens, por meio de simples orações e encantamentos, detiveram uma violenta tempestade de granizo. Mas isso não impede os modernos escritores cristãos de recomendarem a oração nos momentos de tempestade e de perigo, acreditando em sua eficácia. Ropo e Stadlen, dois mágicos e feiticeiros, foram sentenciados à morte faz apenas um século, por haverem posto sortilégio em frutas e transportado por artes mágicas a colheita de um campo para outro, a darmos crédito ao célebre escritor Springer, que o afirma. Segue o trecho. Quem encantou os frutos do milho? Continuação da narrativa. Para terminar, lembramos ao leitor que se pode, sem a menor sombra de superstição, acreditar na natureza dual de todos os objetos existentes sobre a Terra, na natureza espiritual e material, visível e invisível, e que a própria ciência o comprova virtualmente, contradizendo suas afirmações. Pois que se, como diz o Sr. William Grove, a eletricidade que manejamos não é senão o resultado da atuação sobre a matéria ordinária de algo invisível, o poder gerador último de toda força, da influência única onipresente. Nada mais natural que compartir a crença dos antigos, a saber, que todo elemento é dual em sua natureza. O fogo etéreo é a emanação do próprio Kabir. O fogo áureo é tão somente a união, correlação do primeiro com o fogo terrestre e sua direção. A aplicação sobre o plano terrestre sabem a um Kabir de menor importância. Talvez a um elemental, como o chamariam um ocultista, e o mesmo se pode dizer de todo o elemento cósmico. Ninguém negará que o ser humano está de posse de várias forças magnéticas, simpáticas, antipáticas, nervosas, dinâmicas, ocultas, mecânicas, mentais, numa palavra, de todas as espécies de forças, e que as forças físicas são todas biológicas em sua essência, pois que elas entremesclam e se fundem frequentemente com as forças que denominamos intelectuais e morais, sendo as primeiras, por assim dizer, os veículos, os upadis das segundas. Ninguém entre os que não recusam a existência de uma alma no homem hesitará em dizer que a presença e a combinação dessas forças constitui a essência do nosso ser, que são efetivamente o ego do homem. Esses poderes ou potências têm seus fenômenos fisiológicos, físicos, mecânicos, bem como nervosos, estáticos, clareauditivos e clarividentes, considerados e reconhecidos hoje como perfeitamente naturais, inclusive pela ciência. Por que haveria de ser o homem a única exceção da natureza? E por que não podem os elementos ter os seus veículos, os seus vahanas,
naquilo que nós chamamos de forças físicas? E, sobretudo, por que acoimar de superstição tais crenças, assim como as religiões do passado? Fim da 14ª sessão.